Tudo bem, pessoal? Na última aula nós vimos a distância entre um ponto e uma reta. Ficaram alguns exercícios do livro para vocês. E agora nós vamos fazer a correção desses exercícios. Iniciando então pelo exercício 59, que está lá na página 126. Vocês podem pegar o livro aí para acompanhar, ou o print lá das fotos que eu deixei. Calcule a distância entre o ponto A, 1 e 2, e a reta R de equação 2x mais y mais 3 igual a 0. Então, lembrando, o que eu preciso? Das coordenadas de um ponto, de onde eu vou retirar o valor do x e o valor do y. Preciso de uma equação de reta escrita na forma geral. E dela nós vamos retirar valor de A, valor de B e valor de C. Então, meu A na equação geral é o acompanhante do x, no caso aqui é o 2. O B é o acompanhante do y, aqui é 1. C, termo independente, 3. Então, lembrando lá da nossa fórmula, a distância é o módulo de AX mais BY mais C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo as substituições, então, módulo, valor do A, 2, vezes o valor do X, 1, mais o B, 1, vezes o Y, 2, mais o valor do C, que é 3, sobre raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, nós temos módulo 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, mais o 3. Denominador, resolvendo os quadrados, 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1. Então, nós vamos ter aí, então, na sequência, módulo 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7. Denominador, raiz, 4 mais 1, 5. Módulo para 7 é 7. Continua, denominador, raiz de 5. Fazendo a racionalização, então, nós vamos ter 7 vezes raiz de 5, 7 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Como vai ficar a raiz quadrada de 25? Vai ser 5. Não dá para simplificar o 7 com o 5. E você não pode simplificar esse 5 que está dentro da raiz com o denominador, tá? Não pode. Então, aqui no caso, nossa resposta final. Exercício 60, obtenha a distância da origem do plano cartesiano à reta de equação 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Então, ele quer a distância, não é isso? Distância de quem? Da origem. Aqui está meu ponto. Quem é a origem do plano? Ponto de coordenadas 0 e 0. E aqui eu tenho A, 3, B, 4, C, menos 4. E aqui está o meu x e o meu y. Substituindo, então, lá na expressão módulo, A, 3, vezes x, 0, mais B, 4, vezes o y, 0, mais C, que no caso é menos 4. Fechou aqui o nosso módulo. Raiz quadrada de A, então 3 ao quadrado, mais B, que é 4, também ao quadrado. Então, nós teremos 3 vezes 0 vai ficar 0, 4 vezes 0 vai ficar 0, então vai sobrar aqui no numerador, menos 4. Denominador, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Módulo para menos 4 vai ser 4. Aqui eu tenho raiz quadrada de 9 mais 16, 25.
Não precisa racionalizar porque a raiz é exata. Raiz quadrada para 25, 5. Finalizamos aí então. Exercício número 61. Um triângulo tem vértices A2 e 0, B3 e 1 e C 0 e 2. Calcule a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Então, vamos lembrar aí do nosso esquema. Triângulo. Altura relativa a qual lado? BC. Então, BC para mim aqui é a base. Então, a reta que representa a altura parte do vértice A, não é isso? Até aqui o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Então, isso aqui para nós é a altura, uma das alturas do nosso triângulo. E aí, quem é essa altura para nós? Como é que nós vamos calcular essa altura? Essa altura é a distância do vértice A até o lado BC. Tenho o vértice A, não tenho a equação de reta que representa o lado BC. Então, primeira coisa, achar a equação da reta, utilizando o ponto B e o ponto C. 3 e 1, 0 e 2. Terceiro ponto x e y, acrescenta a coluna de 1, repete a primeira e repete a segunda coluna. Então, nós teremos 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Uma vez 1, 1, vezes x, x. Uma vez 0, 0, 0 vezes y, 0. Lado contrário. Uma vez 2, 2, vezes x, 2x. Trocou de sinal. 3 vezes 1, 3, vezes y, 3y. Trocou de sinal. Uma vez 0, 0, vezes 1, 0. Então, organizando aqui a nossa equação. X menos 2x vai ficar menos x, menos 3y mais 6 igual a 0. Então, nós vamos ter aqui, nós precisamos do vértice A, nós conhecemos as coordenadas 2 e 0. Acabamos de identificar a equação correspondente ao lado BC. Então, desta equação de reta, eu tiro o valor de A, que é menos 1, valor de B, que é menos 3, valor de C, que é 6. Módulo do A, que é menos 1, vezes o X, que é 2, mais o B, que é menos 3, vezes o Y, que é 0, mais valor de C, sobre raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, distância, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 3 vezes 0 vai ficar 0, continua o 6. Denominador, menos 1 ao quadrado, 1, menos 3 ao quadrado, 9. 6 tira 2, 4, módulo para 4 vai ficar 4. No denominador, 1 mais 9 vai ficar 10. Vai ter que racionalizar 4 vezes raiz de 10. 4 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz para 100. A raiz para 100 é 10. Dá para simplificar aqui, dividindo por 2. Não é isso? Então, a nossa distância aí vai ficar 4 dividido para 2 vai ficar 2. Continua a raiz de 10. 10 dividido para 2, 5. Não pode simplificar a raiz de 10 com o 5, porque o 10 está em raiz e o 5 aqui não tem a raiz. Então, esta aqui, esta distância, representa para nós a altura do nosso triângulo. Então, vai ficar 2 raiz de 10 sobre 5, unidade de medida. Exercício 62, obtenha a distância entre as retas paralelas. 2x menos 3y mais 5 igual a 0. 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então, a informação que ele nos deu é que essas duas retas são paralelas. Lembram lá do símbolo? E o que ele quer das duas? A distância. Então, lembra, duas retas paralelas, eu preciso de um ponto em uma delas
e da equação da outra reta. Então, aqui, vou colocar ponto A, pode ser qualquer ponto. Escolhe uma para você retirar o ponto e fixa a outra para você determinar A, B e C, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu analisar aqui essa minha primeira, vamos ver se dá para tirar o ponto delas correndo de um resultado fracionário, tá certo? Então, eu vou pensar aqui, ó. Suponhamos que eu vá isolar aqui o 3y. Se for para eu isolar o 3y, depois que eu multiplicar por menos 1, quem vai passar dividindo é o 3. Então, eu teria que achar no numerador um número que dividido por 3 dê exato. Então, eu já tenho um 5 aqui. E aqui seria 2 vezes um número. Se eu fizer 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 5 vai ficar 7. Então, ficaria, no caso, 7 para dividir para 3. Não vai dar exato. Coloco 5. 2 vezes 5, 10. Mais 5, 15. Vai dar divisão exata para 3? Vai. Então, vamos pegar essa primeira aqui, ó. 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Estou fazendo uma suposição. Você pode usar outros valores aí a seu critério. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o meu x de 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 menos 3y mais 5 igual a 0. Então, eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. 10 mais 5 vai ficar 15. Esse meu 15 vai ter que trocar de membro. Então, ele vai ficar negativo. Eu vou multiplicar para menos 1. Então, eu vou ter 3y igual a 15. E aí, eu vou passar o meu 3 dividindo, vai ficar 15 dividido para 3, 5. Então, meu ponto que eu chamei de A tem coordenada 5, que foi o valor que eu atribuí para o x, 5 para y, que foi o valor que nós encontramos. Agora, é só fazer aí a substituição na fórmula, usando a outra equação aqui para determinar valor para A, B e C. Então, eu tenho aqui, vou colocar de novo, ponto A, 5 e 5. Minha segunda equação, 4x menos 6y menos 1 igual a 0, que vai me dar valor para A, 4, valor para B, menos 6, valor para C, menos 1. Então, a distância vai ser módulo A, 4, vezes x, 5, mais o B, que no caso é menos 6, vezes o y, que é 5, mais o valor de C, que no caso aqui é menos 1, sobre raiz de A, então 4 ao quadrado, mais o B ao quadrado, então menos 6 ao quadrado. 4 vezes 5, 20, menos 6 vezes 5, 30, menos 30, aliás, menos 1. 4 ao quadrado vai ficar 16, menos 6 ao quadrado, 36. Então, nosso numerador, módulo 20, menos 30, menos 10, menos 1, menos 11. No denominador vai ficar raiz, 6 mais 6 vai ficar 12, 3 mais 1, 4, mais 1 que foi 5. Então, eu vou ter módulo de menos 11, vai ficar 11, e aqui eu vou ter raiz de 52. Se a simplificação de raiz de 52 puder ser feita, você pode simplificar. Se não der para simplificar, você já racionaliza direto. A questão do simplificar a raiz de 52 aqui, caso for possível, é só para você trabalhar com números menores. Mas se você não quiser fazer essa simplificação, nem precisa, tá certo? Mas como vai aparecer uma raiz aqui no numerador, então é melhor que ela apareça na forma simplificada. Vamos fazer o teste aqui, ó. 52. Se eu dividir para 2, vai ficar 26. Se eu dividir por 2, vai ficar 13. 13 só divide para 13 e dá 1, ok? Então, o que eu vou escrever
lá dentro do meu radical. Ficaria aqui, vou passar aqui para cima. Ficaria assim, né? Distância é 11 sobre a raiz. 2 ao quadrado vezes 13. E aí lembra, quem ficar ao quadrado pula para fora, então o 2 sai e a raiz de 13 fica. Foi bom ter aparecido esse resultado aqui, ó. Por quê? Você não precisa, na hora da racionalização, escrever 2 raiz de 13 multiplicando o numerador e denominador. Só a raiz de 13 aqui, ó. Então, você mantém o 2 e racionaliza a raiz de 13. Tá ok? Então, ó, vezes. Vou jogar raiz de 13 multiplicando o numerador. Vou repetir aqui o meu 2 raiz de 13 e multiplico por raiz de 13. Então, vai ficar assim. 11 vezes raiz de 13. 11 raiz de 13. Aí eu tenho raiz de 13 vezes raiz de 13, fica 13. 13 vezes o 2 que está do lado de fora aqui, ó, 26. Resposta final. Exercício 63. Um quadrado tem um vértice em A e um lado na reta R. Letra A. Identifique o ponto A. Então, na letra A, quais são as coordenadas do ponto A e determine a equação geral. Então, a equação geral correspondente à reta R. Então, vamos lá. Pelo plano, as coordenadas do ponto A são x menos 1 e y2. Então, meu ponto A, menos 1 e 2. Então, a primeira parte aqui tá pronta. Equação geral da reta R. Analisando aqui a nossa equação. O que eu sei aqui, observando a reta R? Tem um 2zinho aqui, né, na figura, que eu não tinha colocado. Então, significa que a reta R, visualmente aqui eu identifico um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de P. Ele está marcado sobre o X, então quer dizer que o valor do Y é 0. E ele me indica, né, a reta me mostra uma inclinação de 45 graus. O que essa inclinação de 45 graus me fornece? Valor do coeficiente angular. Tangente para 45 graus é 1. Então, nós vamos utilizar a expressão y menos ya é igual a m, que vai multiplicar x menos xa. O meu ya e o meu xa são as coordenadas do ponto que eu chamei de P aqui, porque é o P que pertence à reta R. Cuidado aí para não substituir as coordenadas do ponto A lá de cima, porque ele não faz parte da reta que está sendo colocada em questão aqui. Então, y, não é isso? Menos, meu y aqui é 0, coeficiente angular é 1, x menos 2. Então, y menos 0 vai ficar y, uma vez x vai ficar x, uma vez menos 2, menos 2. Como ele quer equação geral, vou ter que igualar a 0. Volto o x, fica menos x, mantenho o y, volto o 2. A letra B pede para calcular a medida L do lado do quadrado, certo? Então, o que eu vou pensar aqui? Quadrado, não é isso? Tem todos os lados perpendiculares, ok? Como eu estou analisando um quadrado aqui que foi me dado um plano cartesiano, e lembrando que ele disse que o A faz parte do quadrado, eu identificar a medida do lado seria eu achar, não é isso? O comprimento da reta que liga A até a reta R, porque ele disse que a reta R compõe um lado do meu quadrado. Então, no caso aqui, o lado do meu quadrado, ele é a distância do vértice A até
a reta R. Se eu achar essa distância, eu achei aqui a medida do lado para o meu quadrado. Então, quer dizer que vai ficar assim. O que eu vou precisar? Do vértice A, que tem coordenadas -1 e 2. Vou precisar da reta R, que foi o que nós acabamos de identificar aqui na letra anterior. Então, aqui eu tenho meu A, -1, meu B, 1, meu C, 2. Então, a nossa distância vai ser módulo de A, -1, vezes o meu X aqui, que no caso é -1, mais o B, que é 1, vezes o Y, que é 2, mais o valor do C, que também é 2. Então, vai ficar sobre raiz A, então, -1 ao quadrado, mais B, que é 1, também ao quadrado. Então, a minha distância, -1 vezes -1 vai ficar 1, mais 1 vezes 2 vai ficar 2, mais 2. Sobre raiz, -1 ao quadrado vai ficar 1, e aqui eu tenho 1 ao quadrado, também 1. Então, nós vamos ter distância 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Tá em módulo, mas a gente já sabe que vai dar 5. Se quiser colocar direto, pode colocar. Sobre a raiz de 2. Então, aqui, 5 sobre raiz de 2. E eu já vou escrever aqui a minha racionalização. 5 vezes raiz de 2 vai ficar 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada para 4, que é 2. Então, a minha distância aqui é 5 raiz de 2 sobre 2, que corresponde, no caso aqui, então, à medida do lado do quadrado. Então, o lado do meu quadrado mede 5 raiz de 2 sobre 2, unidade de medida. Letra C, determine a medida da diagonal do quadrado. Então, medida aqui da nossa diagonal. Então, lembrando aqui, se você tem um quadrado, a diagonal seria esta reta aqui, não é isso? Ok? Então, nós vamos partir para a fórmula. Geometria plana. A diagonal do quadrado é L raiz de 2, ok? Nós identificamos o lado do nosso quadrado como sendo 5 raiz de 2 sobre 2. Esse é o meu lado. O meu lado multiplica raiz de 2. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada para 4. A raiz quadrada para 4 é 2, sobre 2. Aqui, ou você simplifica o 2 com o 2, ou você faz 5 vezes 2, 10. 10 dividiu para 2, 5. Unidade de medida. E agora, nós temos aí a letra D, que pede para calcular a área e o perímetro do nosso quadrado. O que é a área do nosso quadrado? Lado vezes lado, lado ao quadrado, base vezes altura, não é isso? Então, nós achamos que a medida do lado do nosso quadrado é 5 raiz de 2 sobre 2. Ou você multiplica esse valor por ele mesmo, ou você coloca esse valor ao quadrado. Vou escrevê-lo aqui novamente. Vai ficar ele vezes ele, tá certo? Então, vamos lá. Quem tá fora da raiz com quem tá fora da raiz. Então, 5 vezes 5, 25. Raiz com raiz. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz quadrada para 4, que é 2. Sobre 2 vezes 2, 4. 25 vezes 2 vai ficar 50. E eu vou pegar 50 e dividir para 4. O 50 sobre 4, ou você simplifica e deixa o resultado em forma de fração,
Ou você divide numerador por denominador e coloca o resultado na forma decimal, se for um decimal exato, é claro. Vou simplificar aqui, dividindo por 2. 50 dividido por 2, 25. 4 dividido por 2 vai ficar 2. 25 sobre 2. Como é área, vamos jogar isso aqui para decimal, né? 12,5 unidade de área, não é isso? Porque esse foi o cálculo que nós realizamos. Área. Ainda preciso do perímetro. O que é o perímetro? Soma de todos os lados da minha figura. Então, você vai fazer lado mais lado, mais lado e mais lado. Ou você vai fazer 4 vezes a medida do lado, não é isso? Então, 4 vezes 5 raiz de 2 sobre 2. Aí, eu tenho 4 vezes 5, 20, raiz de 2 sobre 2. O 20 dividido para 2 vai ficar o quê? 10 raiz de 2, unidade de medida.